trazer aqui uma matériazinha para mudar um pouco de assunto, né? Para que a gente vá para outro canto aqui, que é a questão da vitória da Record sobre a Globo. Só para constar, ontem Corinthians e Santos bateram a Globo durante a transmissão completa. Lembrando que o jogo contra o... Só para constar, tá? Vitória da Record sobre a Globo é enorme, sabe por quê? Corinthians não, é Cazé TV, Record, Nosso Futebol, Zapping, Wallplay, todos os meios de transmissão estavam abertos. E só eu assisti pela Cazé, né? Pela Cazé já estava 4 milhões. 4 milhões estavam na Cazé TV, tá? Então, só para vocês verem como isso foi impactante. A Record conseguiu ontem uma vitória marcante sobre a Globo, ao liderar a média de audiência em São Paulo durante o período, com a bola rolando no clássico entre Corinthians e Santos. Válido pela nona rodada do Paulistão, a emissora de Macedo marcou 17 pontos contra 16,1 sobre a Rede Globo, que no mesmo período exibiu 2 de seus produtos mais fortes, a novela e o reality BBB. O jogo vencido pelo Corinthians por 2-1 fez a Record alcançar pico de 19,7, praticamente 20 no Ibope. O canal atingiu ainda 30% de participação sobre o total de televisores ligados durante a partida. A famosa briga com a SBT pelo segundo lugar virou até detalhe. A emissora da família Bravanel ficou com quase 3 pontos, né? Exibiram a novela Caverna Encantada, seriado mexicano Chapolin e o programa Ratinho Massacre. Toda vez que a emissora bate a Globo com o futebol, é comum ler os seguintes comentários. Na Globo daria bem mais? Claro. Era um clássico? Quero ver com um jogo com um time pequeno. Amanhã a Globo volta a liderar de novo. Ninguém nem lembra da X, né? Da emissora. Nesse caso específico, claro, foi Neymar versus Memphis, só assim para a Record ganhar. E aí está. Exatamente esse é o ponto. Eu gostei muito desse ponto de vista dele. Desde que a Globo passou a não ter mais domínio completo dos direitos de transmissão no futebol, a mídia esportiva, em parte, passou a adotar um discurso bastante perigoso de que nada funciona fora da maior emissora do país, aceitando como algo natural da vida as derrotas de competições como Libertadores e Paulistão para produtos como novelas, realities e qualquer outra coisa que estivesse passando na Globo. É como se o futebol devesse se contentar com a verdade absoluta de que ela precisa muito mais da Globo do que a Globo precisa dele. E isso não é verdade. Ambos precisam muito um do outro. Isso daqui é impactante, porque eu vejo, via de regra, todo mundo falando sobre isso. Uma dependência / Globo impressionante, né? Então, assim, isso está mudando. A Globo está perdendo atenção e o futebol ou os esportes podem ser o carro-chefe. Aliás, é uma aposta muito grande de esporte na TV aberta, viu? Podemos ter uma revolução em relação a esse tipo de tema. Tanto é que a Globo recentemente cedeu ao pagar 850 milhões em média por ano à LFU para deter a maior parte do Brasileirão, já tendo acordado antes pagar pelo menos 1,1 bilhão aos times da Libra na mesma competição. A LFU precisava da exposição da Globo, fato, mas a Globo precisava do jogo da LFU, outro fato. Um não anula o outro. Voltando à questão da audiência, assumir que a Record só ganhou da Globo porque Corinthians e Santos tinha Memphis e Neymar, em campo carrega consigo uma verdade muito maior do que qualquer tentativa de diminuir o feito da emissora na audiência. Carrega o fato de que é o futebol quem precisa se melhorar como produto. Outro fato interessantíssimo. O cara matou a pau violentamente nessa matéria, tá? Aqui é uma verdade assim, nua e crua. Eu gostei muito, por isso que eu trouxe para vocês. Se o Brasil tivesse uma liga unificada, em vez dessa aberração que é a divisão em blocos, se tivéssemos toda a organização Brasileirão nas mãos dessa liga, e não de uma CBF que claramente não sabe como tratá-lo, se os clubes tivessem mais dinheiro para investir na contratação de outros nomes de peso, não seria possível aumentar a audiência também em outros jogos? Logo que estreou no Santos, na semana anterior, Neymar fez a Record liderar entre 22,54 e 23,43 com o jogo do Peixe diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Isso jamais aconteceria anteriormente. Mas a presença de uma estrela desse porte fez a audiência chegar. A Record fez 13,4 de média nessa faixa, que teve Neymar em campo, enquanto a Globo amargava a vice-liderança com 10,8. Embora na média do jogo ainda tenha ficado na vice-liderança, com 13 pontos contra 18 da Globo,
já era um indicativo de que a coisa ficaria mais pesada quando viesse o clássico com o Corinthians. O time de maior torcida no Paulistão, embalado por uma campanha excelente, já classificado, mas com o estádio previsivelmente lotado e com o tal duelo Memphis e Neymar. Para efeito de comparação, no primeiro ano do contrato da Record com o Paulistão, um jogo Corinthians e Santos de quarta-feira, também na Neoquímica, mas vencido pelo Peixe por 2-1, ficou com quase 12 pontos de média. 6 pontos a menos do que o clássico de ontem. Mesmos clubes, cenário diferente com craques em campo. Se o futebol brasileiro acordar, se organizar, buscar maximizar as receitas com inteligência e união, o futuro terá ganhos para todo mundo. E veremos mais vitórias como essas de quem transmite jogos fora da Globo, além de índices maiores quando o futebol for na própria Globo. E é isso que eu queria trazer para vocês. Pô, eu gostei desse ponto de vista, lembrando, né? Aliás, repisando que teve audiência em tudo que era lugar. Então, e vamos ressaltar outra coisa. Ele está falando de um campeonato paulista. Estaduais morreram? Não morreram. Precisa ter um grande apelo para que os estaduais continuem vivendo. Deixa eu trazer aqui o Timão em Números, que eu gosto lá do trabalho deles também. Pô, queria que o fiel imprensa voltasse, mas, ó lá. Timão em Números, tamo junto. Corinthians faz história ao receber quase 200 mil pesquisas fora do Brasil e entrou nos assuntos do momento de 32 países. Corinthians ficou em primeiro lugar em 14 desses países: África do Sul, Arábia Saudita, Bolívia, Emirados Árabes, Bangladesh, Equador, Índia, Indonésia, Haiti, Catar, Portugal, Venezuela, Países Baixos, Holanda, né? E o próprio Brasil. O Timão ficou em segundo lugar em grandes países como França, Honduras, Irlanda, Panamá, Paraguai e Peru. Países do Carrijo, que foi responsável por mais de 20 mil buscas. Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, Guatemala, Malásia, México e Uruguai pegaram a terceira posição nos assuntos. Em outros países também pegaram boas posições: El Salvador, Costa Rica, República Dominicana e na Turquia. O Corinthians virou mundo, né? Claro, tem ali a questão da relação também do tipo de jogo, o Neymar em campo. Ó, tá bom demais, né? Estamos no mundo. O último jogo do Corinthians também contra o Palmeiras. Foi 3 dias atrás, o Alan Simon. Derby faz TNT ter maior audiência do Paulistão na TV paga desde 2016. 9 anos atrás. Olhe como são as coisas. Cara, é só saber fazer um bom produto, ter bons jogadores, crescer, que tudo estoura, pô. Olha pra isso. Transmissão exclusiva do clássico entre Palmeiras e Corinthians na última quinta-feira rendeu ao canal TNT a maior audiência de um jogo Paulistão na TV por assinatura desde 2016. De acordo com dados obtidos pela coluna, a emissora atingiu média de 10 pontos domiciliares com um empate entre as equipes por 1-1. O jogo foi marcado por um atraso de meia hora por causa da forte chuva que caiu sobre a região do Allianz Parque, palco do derby, né? Além da TNT, o confronto entre Palmeiras e Corinthians ficou disponível apenas para Max, streaming do mesmo grupo. Palmeiras abriu o placar, entre outras coisas. TNT possui 28 jogos do Paulistão sob contrato, sendo 13 destes duelos totalmente exclusivos, um por rodada na fase de grupos e um nas quartas de final. A Warner Bros. Discovery tem os direitos da competição desde 2022, mas no primeiro ano não usou a TV por assinatura para transmissões, deixando na época os jogos exclusivos do então HBO Max. Campeonato Paulista. Jogos em estaduais. É disso que eu estou falando. O produto existe, se for bem cuidado, se tiver atrativos, obviamente vai fazer o público, a TV, mas só que assim, para os outros é mais difícil. Para a gente é mais fácil, o Campeonato Paulista tem muito mais times na Série A, mais investimento, mais publicidade,